Sejam felizes. Sejam felizes. Namastê, boa noite. Estou aqui com visitas ilustres, uma aqui de cada lado. Tem uma cadeira aqui vazia, mas não tão vazia assim. Se Deus quiser, daqui a pouco a Angélica chega, mas não conseguimos no momento, por conta das crianças. Mas está tudo certo, sempre presente. Pessoal que está com a câmera desligada, se quiser ligar, fiquem à vontade. É até muito bom, né? A gente dá um oi e tudo, e ligar, dá um oizinho. Mas se não puder também, não tem problema, não muda sua rotina por isso. Às vezes, nesse momento, você não pode, não consegue, e etc. Queria saber se todo mundo está me ouvindo bem, porque eu estou falando um pouquinho distante aqui, porque a gente colocou a câmera um pouquinho para lá, e que bom, todo mundo me ouvindo bem. Hoje, a gente que ao longo do dia a gente estava pensando assim a respeito de alguma dinâmica interessante para a gente trazer para cá, porque quem já teve já presente junto conosco sabe, né, como é que o mundo gira e como tantos anos passam em um único dia, né? Tantas coisas vão acontecendo, porque todo mundo sabe que o tempo ele é relativo, que ele é uma medida relativa, ele depende muitas vezes da sua própria percepção. E ele vai sempre se movimentando. Davi consegue falar disso assim como ninguém sobre o tempo, ele está até ali presente. Mas é engraçado que quando nós estamos no momento presente, nós temos uma dificuldade em compreender isso. E aí tem uma metade de uma cabeça aqui do lado de cá, apareceu a cabeça, uma metade, não, metade de um corpo, mas tem uma, uma cabeça inteira aparecendo ali. A Angélica está até online aqui me assistindo. Seu lugar está aqui, tá? Depois, se você conseguir vir, você vem para cá, Angélica. Ah, mas muitos movimentos são feitos em um único dia e um único dia tem muitas horas, muito mais horas. Por quê? E aí que está a questão, né? E quando você está presente, não nesse momento presente, sei lá, a gente pode falar desse momento presente piegas, né? Agora estou no momento presente. Então, quando você está presente, você está 100% do tempo ali. Por isso que o tempo ele se torna algo elástico, extensivo, como quando em uma metáfora, quando a gente pega um pincel de tinta, muitas pessoas pintam, são artistas, e você pega aquele pincel e você passa pela tela assim, ó, você está 100% aproveitando as cerdas e a tinta vai se desfazendo através do movimento por essa tela em branco. Assim é a nossa vida. Assim é essa compreensão. Ela vai ficando nessa tela em branco, mas esse pincel ele nunca deixa de passar, ele nunca vai deixar de passar, porque a manifestação da vida ela é assim. Então, pode ser que em algum momento a gente esteja com mais tinta, né? Pode ser talvez na hora que a gente molha esse pincel e começa a ser passado, né? A gente vai perdendo essa força relativa dessa vida. Aqui manifesta o que é visto, o que é visto, o que é experienciado, o que é sentido. Mas na realidade, a compreensão de que esse pincel ele sempre está no mesmo lugar e essa tela passa por ele. E a tinta é algo que você, a partir dessa tinta, você terminou esse pincel, você pode molhar em outra tinta e colocar como uma outra existência, uma outra manifestação, uma outra frequência. Vocês estão pescando o que eu estou falando com vocês? Então, nossa existência, da nossa existência que é contínua, única, numa tela em branco. E que esse criador, arquiteto, o que quer que seja, que contempla essa existência, pega esse pincel e passa nessa tela em branco
E ali se vai toda a vida. Às vezes, esse criador, ou nós criaturas, ou co-criadores, a gente escolhe vir com um pouquinho menos de tinta, e aquela tinta acaba um pouquinho mais rápido, e a gente retorna àquela tela inicial, de onde tudo começou a ser criado, de onde tudo começou a ser manifesto. A tela é uma só, o pincel é um só. O que muda? A tinta. A força e a forma como você pinta, o que você pinta, a pressão, a quantidade de tinta, a cor dessa tinta, a textura dessa tinta, a qualidade dessa tinta. Então, dentro da nossa existência, dessa pura manifestação dessa existência nossa, o que normalmente a gente tem que estar atento? Então, se a tela é essa, se o pincel é esse, eu tenho que estar atento ao quê? Na qualidade dessa tinta. E como eu consigo com que essa tinta tenha uma boa qualidade? Experiência. Como que eu adquiro a experiência? Pintando. Assim é o despertar. Assim é a movimentação profunda desse tema que a gente trouxe aqui. O despertar. Despertar é disponível da mesma forma para todos aqueles e aquelas que estão na tela, em branco. Quanto mais eu querer ser o realizador, a realizadora de todas as ações, eu não vou prestar atenção na tinta que vai fazer com que eu faça menos esforço e manifeste a minha presença aqui. Isso significa que muitas vezes a gente se machuca, cai, dói, escolhe situações que são situações que não são boas para nós, porque muitas vezes nós estamos querendo pintar algo nessa tela que não combina com essa tela. Não combina com essa existência, não combina com essa forma. Só que o que nós queremos fazer, porque nós estamos querendo ser algo, é colocar a nossa assinatura, ser reconhecida, ser reconhecido, ser amado. Nós vamos colocando aos poucos essa assinatura em um local o qual não tem muito espaço para muita coisa. É por isso que o despertar é o desaprender, é por isso que é vinde a mim as criancinhas, é por isso que o rico no reino entra no reino dos céus. E por mais que nós saibamos de tudo isso, nós queremos cada vez mais colorir a nossa tela com as nossas cores preferidas, nossas formas preferidas, nossas atuações preferidas, nossos personagens preferidos, nossos familiares preferidos, nossos amigos e amigas preferidos. E nós nos esquecemos do principal: sermos um instrumento da paz de Deus. Como pode um instrumento escolher a música que vai tocar? Não tem jeito. Um instrumento é tocado. E a partir do momento em que aquele instrumento é tocado,
ele manifesta um som, uma harmonia, uma vibração. Dependendo de quem toca ou de quem ouve, percebe, opa, tá desafinado, opa, errou, opa, tem uma notinha que precisa ser mexida aqui. E aí entra aquele que toca o instrumento e afina esse instrumento. Vocês já viram um piano se autoafinar? Vocês já viram um violão se autoafinar? Pode ser que tenha, tá? Eu não estou falando em um mundo muito distante ou qualquer coisa que seja, porque com a tecnologia de hoje, com a inteligência artificial, tudo está pronto, né? Infinitamente pronto. Mas eu estou dizendo nesse sentido lúdico que a gente trabalha aqui, né? Desse manual. Um piano se afinar, um violão se afinar, é meio complicado. Ele não vai fazer isso. Ou talvez essa pergunta tenha cabimento porque alguém precisou programar um código na inteligência artificial que vai mostrar para ele o que é o lá, e se ele não tiver no lá, ele vai ter que chegar no lá. Então alguém teve que fazer algo, não é isso? Tem o ovo e a galinha, quem nasceu primeiro. Então assim é o despertar. Nós estamos em uma tela em branco, com um pincel sendo passado, em uma harmonia desejada por nós que estamos buscando sermos tocados pelo divino. Só que acreditamos que algo não está no seu lugar. E por que que nós acreditamos que algo não está no seu lugar? Aposto que a maioria das pessoas que domingo à noite estão aqui assistindo alguém com uma pinta branca no meio da testa falar, deve ser a ovelha verde da família, né? Porque não é possível. Você deve ser algo aí que, né? Não é isso? Normalmente é. Por que isso acontece? Por que essas coisas vão acontecendo? Porque nós percebemos em nossa existência que algo não está bem. Porque nós não confabulamos com ideias que nós consideramos equivocadas. Porque nós sabemos o que é o bem. Por mais que muitas vezes nós não façamos o bem, ou nós não sentimos bem, ou nós não pensemos o bem, porque ninguém é de ferro, né? Passa alguém e fala, olha aquela ali achando que está desperta na vida, né? O pensamento, o sentimento, a ação flui através de nós e vai manifestando de forma viva as nossas ações. Tudo cocria, cria, respira. Até com sinusite, tudo respira. Então estamos em um momento global de desabrochar. E você sente isso na tua vida, na tua existência, e precisa saber buscar, entender, compreender o que é. Não se sente parte, não concorda, não confabula, não coadula, não corrobora com ideias, pensamentos, sentimentos, atitudes que são prejudiciais. Primeiro a nós mesmos, depois à existência da humanidade como um todo. A conexão com a natureza, a abertura dos sentidos mediúnicos ou sensitivos, ou o que quer que seja, as intuições, os processos, as manifestações. Uma caminhada que se caminha só, mas constantemente temos confirmações. Aquele passarinho cantou na hora que eu falei, se o passarinho cantar é porque eu vou fazer isso, não é assim? Saiu a carta, a mandala,
ou não sei o quê, o e-mail que eu recebi, o papapá, vai confirmando a tua jornada, aquela música, aquela pessoa. Então, assim, muitas pessoas querem entrar nesse eixo. Então, vamos entender o que que é o eixo aqui. Eixo é a nossa coluna vertebral, chakras. Isso é o eixo. Por isso que normalmente quando a pessoa não está no eixo, isso eu aprendi com um camarada muito inteligente, há mais de 10 anos atrás, se chama Marcos Forte, que o eixo, o contrário desse eixo, o espelhamento desse eixo é o sexo. Eixo, sexo. É o espelhamento dele. Você pode ver que normalmente quem não está no eixo está com energia sexual distorcida. Por isso que se cai muitas vezes pelo desejo. Vocês viram o tanto de gente louca vestido de laranja com pinta no meio da testa caindo por questões sexuais? Oxe, é o que mais tem na internet. Por que isso? Porque não contemplaram em si mesmo a plenitude da autorrealização, da realização, e busca-se, através de manifestações, a realização dos próprios desejos não atendidos ao longo da existência. Por isso que quando a gente fala em despertar, esquece ir para cima. Vai para cima para se conectar, mas não vai para ficar lá em cima, não. Você tem que resolver primeiro embaixo. Proteção, segurança, alimentação, chakras inferiores. Somente uma base sólida, somente uma igreja construída sobre rocha é capaz de sustentar a energia que você pode girar por meio de si mesmo. Por isso que quando a gente fala da Merkabah, e aí tem a história da maçã, ops, caí no sexo de novo, né, no eixo do sexo, a história da maçã, você corta a maçã no meio, tem, né, o toroide, a energia toroidal, a energia lá, papá, do infinito, do ser humano, blá, blá, blá. Não vou ensinar ninguém a rezar missa aqui, não. É por isso que o eixo precisa estar bem colocado. Tá resolvendo questões assim bem básicas do ser, de entendimento, de compreensão, porque senão tudo aquilo que você tentar resolver por meio de uma iluminação espiritual não vai passar de uma piada, tipo Zorra Total, Mazzaropi. Você não vai conseguir sustentar nenhum estado. Você vai estar bem num dia, vai estar mal no outro. Vai estar com dor num dia, vai estar bem no outro. Você vai estar feliz num dia, vai estar feliz no outro. Não existe sustentação de estados iluminados de consciência. Por quê? Porque não precisa de sustentação para ser o que se é. Não é necessário esforço algum para ser o que se é. Qual é o esforço gerado? Por que que dá dor de cabeça? Por que que as pessoas se frustram? Porque ficam imaginando coisas durante o processo do despertar que só vai levar à frustração, à tristeza. Porque eu não chego lá. Lá onde? Você já está aqui. Você quer chegar onde se você está aqui? Se você quisesse para algum lugar, você nem teria descido para o planeta. Então vamos entender aqui conosco, nessa noite aqui maravilhosa. Eu sou muito grato pela presença de vocês. Tava muito tempo sem falar com vocês, né? Que bom. Estou aqui. A gente pode imaginar a experiência da vida, a experiência de todas as dimensões, numa codificação muito sagrada como sendo algo horizontal. Dessa forma, não tem erro. Não tem erro nenhum. Você pode imaginar a tua ideia de que você tem que subir para para uma dimensão. Você pode imaginar de pegar isso, um LP, ou bolachão, sei lá como é que a gente chama, que é esse disco de vinil antigo,
e virar ele e colocar ele na horizontal. Todo mundo colocou na horizontal? Então, todas as faixas desse disco de vinil estão ali. Todas. Da 1 a 7, da 1 a 9, da 1 a 12, da 1 a 18, da 1 à 24ª. Seja quantas dimensões você quiser inventar que tem. Dessa forma, fica interessante você compreender que todas elas estão no mesmo plano. Não tem em cima, não tem embaixo, não tem nada acontecendo a não ser a manifestação de uma pedra que você joga no meio de um lago e ela se manifesta por meio das suas próprias ondas. A gente não fala sobre frequência? Estou falando sobre tempo? Estou falando sobre onda. Estou falando sobre manifestação de algo que se movimenta por entre frequências, dimensões. Somos nós. Agora nós escolhemos colocar essa agulha na faixa 3. Só que, se esse disco não estiver rodando na velocidade certa, se essa agulha não estiver na posição certa, essa música não vai sair de uma forma correta. Aí você acha que você está um pouco mais atrasado, aí você acha que você está um pouco mais para frente, você acha que está um pouco mais atrás, você acha que o outro está rodando mais rápido que você, o outro está rodando menos rápido, você acha que você tem que fazer alguma coisa, mas na realidade, o que você tem é uma energia disponibilizada para fazer com que essa máquina gire que é igual a de todo mundo. Se alguém em algum momento colocar você em uma posição especial, por favor, pare o que você está fazendo e fala assim: opa, por que que eu estou numa posição especial? Por que que essa pessoa se coloca acima das outras? Por que que eu preciso ser aquele ou aquela que sou responsável para movimentar isso, sendo que não há ninguém acima de ninguém? E que justamente o caminho do despertar é um caminho para a realidade e não para fugir da realidade. Existem muitas coisas que se manifestam para nos tirar da realidade. Quando, na verdade, o Buda só é Buda quando ele caminha no mundo. Ninguém, ninguém está acima ou abaixo, porque isso seria um equívoco muito grande nas leis naturais. Seria como se você comparasse quem tem mais importância, o sabiá ou a abelha. Seria o seu ponto de vista. Mas na realidade, todos são importantes no ecossistema. E muito, porque a ausência de um desbalanceia o outro e criam situações desfavoráveis para o todo, para o meio ambiente. E o que o ser humano faz ao planeta? E o que nós fazemos a nós mesmos? Consciência. Com a ciência se trabalha, se opera, se frequencia, se desperta. Não é necessário a aprovação de ninguém para que você se encontre consigo mesmo e seja feliz. Não é necessário alguém especial para trazer a você alguma questão, uma reconexão consigo mesmo, que você já está conectado consigo mesmo. A gente só está com tanta coisa em cima da gente durante todo o dia que a gente não consegue nem se lembrar disso.
Trabalho, pessoas, dinheiro, família, filhos, marido, papagaio, cachorro, o que quer que seja. Nós nos jogamos constantemente uma pá de cal, com uma má alimentação, com más escolhas. E aí, apesar de tudo isso, é isso que eu quero trazer para vocês, da bem-aventurança disponível, da misericórdia divina disponível a todos nós. Apesar de todas essas coisas, você está aqui nessa peneira. Você está aqui ouvindo, pensando, criando, meditando. Como eu vou resolver essa questão? Como eu vou ser alguém melhor para mim mesmo, para minha família? Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui e está tudo certo também. Olha como o seu ser divino é maravilhoso e aproveita a misericórdia divina. É uma bênção. É uma bênção. Até ouvi um aleluia aqui, que eu estou aqui na cidade, até ouvi um aleluia, até ouvi aleluia. Amém. Aleluia. Veja que apesar dos pesares, você ainda tem força para pensar na tua própria realização espiritual. E o que nós viemos falando aqui no dia de hoje, estou aqui com a Nanda, estou aqui com a Lívia, não sei se a Angélica vem em algum momento, mas deve vir, não sei. O que nós estamos falando aqui no dia de hoje é muito sobre isso. São sobre as acontecências da vida, os fenômenos, a forma como as pessoas lidam com situações, com atitudes, com questões, porque querem punir umas às outras, porque querem se punir, porque querem se machucar, ou porque querem que os outros vejam o quanto nós nos machucamos, ou o que quer que seja. E o quanto seria mais leve se nós acordássemos amanhã ou fosse dormir hoje com um pensamento assim: que história é essa que eu estou contando na minha cabeça, que me traz tanto sofrimento, tanta desolação? Essa história termina comigo na minha escolha de hoje ser feliz. Muitas pessoas não ouviram a história. Eu não sei se a Ima contou no grupo da Sanga, se não contou, se foi em um dos 258 milhões de grupos que tem de um monte de coisa. Mas eu contei ali sentadinho, onde o povo tá ali tá ali Golden Place Flor do Alto, o povo lá, tava ali sentado naquela mesinha que a Baia tá ali com a Jairan. E eu falei, desde que eu era criança, o meu único desejo em cada vela de aniversário, o meu único desejo em cada estrela que eu via, a primeira estrela que eu via no céu. Hoje eu posso contar o meu desejo porque ele já se realizou, então eu posso contar, tá bom? Se vocês não realizaram, não conta não, porque pode dar errado. Eu sou prova de que eu pedi o meu e o meu deu certo. Eu olhava, eu era uma criança que eu olhava a primeira estrela e eu falava assim: primeira estrela que eu vejo, me conceda um desejo. E eu falava meu desejo. Sabe qual era meu desejo? Eu desejo ser feliz. Então tenham o desejo de criança no coração de vocês, de quererem ser, de quererem manifestar, de quererem usufruir de toda a felicidade disponível a todos nós. Então, quando você vai soprar a sua vela de aniversário esse ano, se você ainda não soprou, e se você já soprou, não tem problema, todo dia ainda está tendo estrela no céu.
Pelo menos até a transição planetária começar a dar ruim, que daqui a pouco as estrelas não vão estar tão mais no céu assim. Aproveita a oportunidade que você tem de fazer diferente agora. Você não tem outro melhor momento para despertar, senão agora. Toda a pureza que vem até nós e que se manifesta através de nós como crianças que somos, traz algo muito forte no pedido para a figura de Deus Pai e Mãe. Sejamos crianças ao pedir, sejamos crianças ao agradecer, sejamos crianças para receber, sejamos crianças para dar. Porque existe tanto sofrimento no mundo, porque temos inúmeras crianças feridas, brigando uma com as outras, criticando umas às outras, punindo umas às outras constantemente. A resolução de todas as suas questões se daria como em um estalar de dedos, se você colocasse do seu coração, no seu entendimento, na sua percepção, de que não há julgamento para com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes, de que não há alguém ou alguma coisa que está constantemente me criticando, me punindo, mas sim me apoiando, me aceitando como sou, me entregando a cada dia a oportunidade de abrir os olhos e fazer diferente. Essa é uma resolutiva prática que todos nós precisamos ter na nossa essência, natureza divina, consciência, perpetuação da consciência que somos. Uma prática constante. Reconhecer o amor em tudo. Fiquei coisado aqui, deixa eu voltar. Voltei? Voltei. É. Reconhecer o amor em tudo, em todos, perceber que sempre esteve disponível dentro de nós a narrativa divina. Problemas, caos, processos vão acontecer. A tela não vai parar de girar. A bolacha, o LP, o que quer que seja, não vai parar de girar. Até com que você acerte a agulha, a velocidade, a frequência. Só assim se muda de música. Só assim muda a faixa. Só que a gente quer mudar de faixa, entendeu? Ah, não, de novo não, essa música não, deixa eu mudar de faixa. Minha querida, meu querido, não vai mudar. Vai se repetir até com que se aprenda a frequência correta, a velocidade correta, o local da agulha correto. Só assim irá encerrar o ciclo de renascimento e morte. E aí você volta para cá se você quiser voltar. E fica tranquilo, você fala assim, voltar para cá, tenho certeza que você foi o primeiro da fila, por isso que você está encarnado. Tenho certeza absoluta que você era primeiro da fila, assim, ó. Eu. Porque senão você não estaria aqui. Então não tem erro,
Não tem eu não pedi para nascer, não tem, eu não consigo suportar isso. Consegue, consegue. Por mais que seja difícil, consegue. Por mais que às vezes seja insuportável a dor, de qualquer que seja a perda, consegue. Você consegue. É por isso que você está aqui. E é por isso que você passou por tudo aquilo que você passou, para estar aqui. Caso vocês não saibam, essa informação eu passo muito, vou repassar novamente. Caso você não saiba, aproveite a oportunidade, pode ser nessa sanga, pode ser em qualquer outro lugar que você encontrar um guru, um mestre vivo, o que quer que seja, chama do jeito que você quiser chamar. Aproveite a oportunidade, porque quando você está nessa presença, você tem até 8 encarnações para você se liberar do karma. E começa a contar a partir de agora, que você está assistindo isso, seja ao vivo ou gravado. Então você tem até mais 8 encarnações para sua liberação. Faça bom uso. Então, quando eu falei no centro de Dharma, do budismo tibetano, alguns anos atrás, eu trouxe esse conceito e continuo falando com a Sangha em várias movimentações, em várias questões. Tá na hora de descer a montanha, sabe? Tá na hora de descer a montanha. Não acreditem que está lá em cima, ou isolado, ou triste, ou feio. Não acredite que está lá o que você veio buscar. Está aqui. Quanto mais você subir, acredite, acredite, quanto mais você subir, mais você vai ter que descer. Quanto mais lá em cima você acreditar que você está, mais você vai ter que descer. Porque não tem nada lá em cima para quem realmente espera uma realização. Lá em cima você vai encontrar poder. Lá em cima você vai encontrar admiração. Lá em cima você vai encontrar um fomento, um acalento para o teu próprio ego. Que seja o ego espiritual, inclusive, ele adora o ego espiritual, ele ama essas coisas. Mas lá em cima você só vai buscar acalento para o que é ilusão, travestida de espiritualidade. Uma falsa humildade, uma falsa modéstia. E aí você vai dar de cara com um falso eu, que vai levar você a uma falsa iluminação e que vai ferrar com a tua existência em algum momento. Tem um encontro que eu fiz, depois vocês busquem, ou peçam lá no grupo da Sangha, quem tiver interesse. Busquei por um discurso que foi feito alguns anos atrás sobre a frequência da arrogância, que muitas vezes a frequência da arrogância que nos leva a essa falsa modéstia, essa falsa espiritualidade, que faz com que a gente caminhe para cima acreditando piamente que está no caminho para baixo, descer essa montanha. É por isso, falando aqui no Ocidente, que nas Escrituras Sagradas, por exemplo, no Evangelho, diz assim: cuidado com os falsos cristos no final dos tempos, porque quando disseres ali está o Cristo, ele não estará. Ali não estarei, né? Era o Cristo falando, ali não estarei, papapá, papapá. Por que isso? Porque as pessoas ainda estão em busca de alguém, de algo, e não a si mesmos. E aonde está o Cristo agora? Ou pelo menos aonde ele deveria estar? Onde estaria o Buda?
agora, nesse momento, né? O Buda histórico, aonde ele estaria agora? Onde ele deveria estar? Imagina você sentado num trono, recebendo todas as reverências divinas. Ele estaria dando de comer a quem tem fome. Ele estaria dando de beber a quem tem sede. É isso que ele estaria fazendo. Ele estaria visitando cada coração. É isso que ele estaria fazendo. É ali onde ele está. Não está sentado ali. Não. Ele não está sentado em nenhum lugar. Por isso que ele diz: aqueles que vocês acreditam que estarão comigo, esses não estarão. Ele vai olhar no rosto e vai dizer assim: nunca te vi, não te conheço, não sei o teu nome, eu não sei quem é você. Despertar, o despertar, nada tem a ver com fenômenos, no sentido da busca pelo fenômeno em questões efêmeras de sensações ou percepções sensitivas, mediúnicas, energéticas, o que quer que seja. Nada tem a ver com visões, nada tem a ver com leitura de mãos, previsões astrológicas do futuro ou qualquer coisa que seja. O despertar não é isso. Essas coisas podem ou não fazer parte do despertar. Podem ou não. Então, o satsang a se buscar pode ser interessante. É de onde nasce a arrogância. Eu acho que ele é bem rápido, inclusive. Depois, se alguém quiser interesse, cobra lá no grupo da Sangue, alguém coloca lá o link do YouTube depois. De onde nasce a arrogância. E também muito interessante frequenciar isso com o nosso dia a dia, porque muita gente que está despertando também está querendo mudar de emprego, mudar de vida, mudar de cidade, mudar de qualquer coisa que seja, porque não aguenta mais viver nessa frequência louca, que tem um discurso que ele fala sobre a confusão entre o propósito e o conforto, que são duas coisas diferentes. Aonde basicamente existe uma história que eu conto sobre a importância de nós termos certeza do que nós estamos semeando. Porque é muito simples o entendimento mental que eu trago para vocês, de que se você planta uma semente pelo medo, você vai colher o medo. Se você planta essa mesma semente com amor, o que você vai colher é amor. A mesma semente, a mesma planta, a mesma árvore, o mesmo galho, a mesma folha, o mesmo tamanho, o mesmo fruto. O que mudou? O intento. Então não adianta. Então, precisamos estar conscientes no momento presente para despertarmos o melhor em nós, para que todas as nossas atitudes perseverem no amor e não pelo medo. Muitas vezes a gente não compreende como mudar de vida, mas a gente está batendo na tecla, dando murro em ponta de faca, porque nós estamos fazendo bem, estamos fazendo a coisa certa, estamos trabalhando para que isso seja bom, mas não vai. Por que não vai? Porque eu estou querendo ganhar algo com isso. Quem quer ser o realizador ou a realizadora? Lembra que eu falei isso lá no início? Depois assistam no início, está gravado. Eu falei sobre isso. Tem o fazedor, o realizador. Este que quer ser algo, manifestar algo,
não quer despertar, quer buscar ser. Então, sobre despertar, eu queria abrir, falar isso com vocês aqui, deixar claro para vocês o que é um caminho, que é um caminho reto, um caminho de amor, um caminho de consciência, um caminho de talvez uma adequação daquilo que eu já sei, mas agora eu me perdoo porque eu não consigo fazer diferente, para que eu aceite e manifeste através da minha aceitação o meu despertar, através da misericórdia divina, através da graça divina, para seguir um caminho de paz, desperto, com a ciência de que tudo aquilo que eu preciso realizar em mim está sendo realizado com a força motriz da iluminação espiritual. Então, se eu busco em mim uma liberação espiritual, uma iluminação espiritual, um despertar real, eu busco ser um ser melhor aqui para mim, eu me transformar, para que eu tenha condição suficiente de transformar e despertar a comunidade toda ao meu redor. Ninguém se ilumina para si. Ninguém se ilumina. Ninguém. Somente ninguém se ilumina. Não há espaço para uma consciência, não há espaço para uma pessoalidade, consciência com C minúsculo. Não há espaço para uma pessoalidade, não há espaço para um desejo, não há espaço para uma necessidade, não há espaço para uma vontade. Sabe a consciência do passarinho, do sabiá que eu falei? Você imagina o sabiá levantando e falando assim: Nossa, amor, se eu ouvir o piado do bem-te-vi, como é que tava hoje? Tava lindo, né? Eu queria tanto cantar igual aquele bem-te-vi. Ele não fala isso. Tudo bem, sabiá não fala, a gente sabe. Talvez ele não raciocine, mas tudo bem, é uma história, né? Você já viu uma planta querendo ser melhor do que a outra? Ou elas coexistem? Simbiose, sintropia, ambiência natural, florescimento, luz. Todas querem chegar à luz. A laranja não fala, nossa, aquele limoeiro tá oferecido com esse tanto de limão, tão oferecido. Viu só, Pitanga? Aquele limoeiro todo oferecido, aquela laranjeira toda. Não tem jeito. Então precisamos trabalhar em nós a consciência dos estados sublimes da consciência, para que nós entendamos que muitas das vezes, ainda que de forma primitiva e animalesca, nós nos relacionamos conosco mesmos e com tudo ao nosso redor. E só é chamado de animalesco porque não existe um outro nome, porque os animais estão no estado de consciência, sim, infinitamente mais avançado do que nós. Nunca vi um leão com culpa, com pesar por ele ter comido uma zebra. Ele não fica com pesar. Ele mata e honra aquela morte comendo aquela zebra. Oferece para toda a família ainda e a carcaça que deixa, ainda deixa para os outros e pronto. Então, eu queria trazer uma dinâmica diferente aqui hoje, já que eu já falei sobre essas questões. Eu queria abrir o microfone aqui, primeiro,
para que se alguém aqui, que está aqui, desde a metade dessa cabeça do lado de cá, pronto, desde a metade dessa cabeça do lado de cá, até a outra cabeça do lado de lá, queira trazer alguma coisa, falar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, e também aproveitar e abrir para a gente trazer também alguma coisa, alguma questão, alguma percepção, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, dessa ideia do despertar, para cá, para a gente abrilhantar a nossa noite. Da minha parte, eu acho que é só e estou disponível. Sejam felizes. Não tem ordem, não. Não tem ordem, não. Só tem progresso. Mas eu posso falar aqui, chegar aqui mais pra frente. É, bem recente, eu me dei conta de algo que foi essa semana. Eu estava atendendo uma pessoa e as pessoas sempre me perguntam, né, qual que foi o momento que eu despertei? E eu nunca consegui trazer uma resposta, né, qual que foi esse ápice, qual que foi esse momento. E aí, nessa semana, eu estava atendendo uma pessoa e ela me fez essa pergunta novamente. E aí eu me dei conta, eu virei para ela e falei assim, é interessante que sobre a vida espiritual, eu sempre estive na vida espiritual, eu não despertei para ela. Mas teve um certo momento que eu comecei a me despertar para a vida material. Foi quando eu me vi no mundo, foi quando eu me vi vendo as pessoas jogando lixo no chão e eu achava aquilo um absurdo. Era quando eu saía de uma cidade de 3.000 habitantes, que é onde eu vivi, ia para a capital passar férias e via pessoas morando na rua. E aí eu tinha desejo de ter casa para todo mundo. Então, eu não despertei para a vida espiritual. Então, quando a gente fala sobre despertar, a gente sempre traz desse lugar. E aí eu percebi que eu me despertei para a matéria, para a vida aqui na Terra. E aí teve um outro momento da minha vida que eu estava tão cheia de mim, achando que eu sabia de tudo, sei tudo sobre espiritualidade, as pessoas não conseguem entender tanta coisa, e aí queria que as pessoas aprendessem, né, tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu sentia, todos os sentidos da vida. E aí chegou um momento que eu vi que aquilo não bastava, né, que eu estava sabendo demais, mas que eu queria saber mais. E aí eu comecei a jogar para o universo. Não, não é possível que eu sei tudo, deve ter algo que eu ainda não saiba. Me apresente esse algo. Eu lembro que eu passei meses, acordava de madrugada e trazia esse pedido. Conversava com meu anjo da guarda, com o meu guia e fazia esse pedido. Traga-me mais. Eu quero saber mais. Não é possível que eu sei de tudo já. E aí foi nesse momento que eu conheci o Saulo. E aí tudo aquilo que eu sabia da vida espiritual, ele caiu por terra porque era só uma ideia. E como minha grande missão aqui é despertar para a vida da matéria, para a vida na Terra, porque é ali que eu estou, eu me dei conta de que eu preciso colocar em ação aquilo que eu sei de outras dimensões. Então, quando a gente fala sobre o despertar, é despertar essa vida humana para trazer para a matéria, trazer para a ação. Porque senão é só uma ideia de que a gente sabe tudo, de que todas as palestras, todos os satsangs, todos os livros têm o poder de trazer sabedoria para a gente, né? Mas vai para ação. Qual é o resultado dessa ação diante do nosso despertar? E foi exatamente nessa semana que eu me dei conta disso, de que o meu despertar, ele foi para a Terra, não para a vida espiritual. E é nesse momento que a gente vê que tudo é uma coisa só, que não existe essa separação que a gente traz. Então, sobre essas experiências, nesses momentos de despertar, eles são constantes, né? E só quando a gente coloca em prática
né? Eu percebi que eu me despertei para o nascimento da vida humana quando eu resolvi parir e viver aquilo realmente, quebrar todos os medos, todas as barreiras. Então, a essência de todo despertar, ele vem para essa prática e para essa ação. Então, do que eu tenho aprendido nesse despertar é sobre isso. Então, esse tema veio assim, perfeito, né? Porque eu acho que eu me dei conta um pouco, né, sobre o meu processo de despertar, justamente nessa semana. E é isso. Pode ir. Eu vou falar agora. Só pergunta se o povo te ouve. Me ouvem, povo? Boa noite, boa noite. Enquanto o Saulo falava, eu fui fazer uma retrospectiva aqui, né? E me lembrei, alguns anos atrás, onde eu já estava no caminho de despertar, e sinto que geralmente esse caminho de despertar, ele acontece justamente pelos fenômenos, né? O caso da Angélica é um caso à parte, é uma exceção, assim, dentro do que eu conheço, né? Então, eu já estava na caminhada do despertar, mas eu estava num momento onde nada mais fazia sentido e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Já que eu já estava na caminhada, o que mais eu precisava entender, ver, enfim, buscar. E foi justamente nesse momento onde eu estava questionando, me questionando e perguntando ao universo, foi que eu conheci o Saulo. No primeiro satsang que eu assisti, e de olhos fechados, escutando, ele respondeu todas as perguntas que eu vinha me fazendo de algum tempo. Então, desde aquele primeiro momento, né, algumas pessoas conhecem essa história, foi uma conexão muito forte e, e eu comecei essa caminhada junto com a Sangha. E essa caminhada junto com a Sangha, que vai para uns 6 anos, foi sempre muito próximo, né, ao Saulo e à família, e chegou num ponto onde eu não dei conta mais. Eu não dei conta de estar constantemente olhando para o espelho, extremamente límpido, assim, né? Então, eu não dei conta de encarar questões internas, assim, que eu, acreditando que já estava lá em cima, né? Então, essa história que o Saulo trouxe também em algum momento do satsang, do ego espiritual, eu não conseguia aceitar algumas coisas que estavam vindo à tona, né? E não me reconhecer naquilo, né? Naquelas imagens, naqueles personagens. Muitos gostam de chamar de sombra. E aí, por acreditar que eu estava num patamar que não existe, eu caí de cabeça. E, e é interessante quando eu estava escutando, né? Porque assim, é a experiência na prática, né? É como se eu estivesse escutando uma parte da história que experienciei. E, de certo modo, ainda experiencio, porque eu dei uma pausa, né, dentro desse processo todo, eu dei uma pausa, porque eu realmente não estava conseguindo. Era muita informação ao mesmo tempo, e isso é maravilhoso, né, ao mesmo tempo. E eu costumo falar para as pessoas o quão transformador é estar nessa presença, né, é poder compartilhar. E sempre quem tiver oportunidade, esteja presente, seja online e presencial ainda mais.
para que se ative cada vez mais essa coragem de olhar para si mesmo. Porque realmente precisa coragem. E eu estou novamente em um momento onde percebo que eu ainda não consegui deixar vir ou aceitar, né, partes minhas que me levam a esse estado de autopunição constante. E é muito doido, porque por mais que eu tenha consciência que o processo de despertar, né, dentro da minha experiência, ele vai te trazendo consciência, mas muitas vezes eu não consigo, mesmo com um pouco de consciência, controlar essas energias que vêm de forma avassaladora e me levam para uma frequência, né, para outra frequência. Então, entendo que a não aceitação disso, ou a não aceitação, inclusive nessa conversa também que o Saulo comentou, que nós tivemos aí esses dias, e a Lívia trouxe uma pergunta sobre aceitação, né? Tem a ver com essa história. Daqui tem reticências dentro dessa fala. Mas o Saulo trouxe isso, né? Da necessidade de aceitar o que aconteceu em algum momento, entender que a consciência, né? A gente traz isso, inclusive, nas falas sistêmicas, né? A consciência, a gente age de acordo com a consciência que a gente tem em cada momento e que está tudo bem, né? Agora vamos nos perdoar. E é interessante que as técnicas terapêuticas, elas são incríveis, né? Eu sou terapeuta holística, assim como sei que tem vários aqui que são, mas dentro dessa experiência também eu percebo o quão a gente se perde dentro dos próprios fenômenos que acontecem dentro das técnicas e muitas vezes encobrimos alguma coisa, porque a gente talvez ainda não consiga ver. Então, acho que é isso. Quis compartilhar um pouquinho de tudo que tem acontecido aqui. Não sei se eu consegui trazer com um pouco de clareza, até porque aqui dentro não está nada claro. A única coisa que eu sei é que eu estou aqui e que eu quero ser feliz. Obrigada. Esse eu estou aqui, ele é forte e poderoso. Eu já vi uma música das crianças na escola, que elas colocam o pezinho na frente, assim, bate no chão e fala assim: eu estou aqui, eu estou aqui. Traz esse ancoramento, né? Para a presença, para a terra. É lindo e profundo. Eu estou aqui. Então, eu queria dar até continuidade, talvez, do que a Amanda e a Angélica trouxeram,
Mas, assim, o que eu venho tendo a oportunidade, e mais ainda agora, porque a minha vinda para cá foi, assim, entre aspas, do nada, né? Eu simplesmente senti e vim, sem pensar muito, sem programar muito, e foi o que aconteceu, sem saber quando, quando ia ser, quando ia voltar, sem saber de muita coisa. E me permitindo mesmo ser tocada, né, como um instrumento, como o Saulo falou, e as coisas acontecendo. As pessoas sabem de onde você veio? As pessoas nem sabem onde Contextualiza, a gente está agora, né? contextualiza. Vou contar, vou contar. Eu vim de outro planeta e aí eu cheguei aqui na E- Terra. Mas Saulo, Angélica e Ananda estão em Belo Horizonte, eu moro em São João del Rei, Mas eu moro na Bahia. sim, mas Mas eu estão em tô em Belo Belo Horizonte. Horizonte. Saulo, Angélica e Ananda estão em Belo Horizonte. Eu moro em São João del Rei, umas 3 horas daqui. E aí eu vim para cá passar um tempo com eles para ter essa experiência mesmo em Sanga, com o Mestre Vivo. Só que aí é exatamente isso. Em Sanga, com o Mestre Vivo, com um ser humano, com a Angélica, que é um ser humano, com crianças que choram, riem, tudo acontece. Então, misturando assim tudo, eu acredito, eu posso falar de mim, mas acredito que tenha muita gente que tem essa ilusão de que, né, uma família luz, ou umas pessoas que estão no processo do despertar, um mestre vivo, iluminado, eles estão, né, em outra dimensão, fica só no, nem sei fazendo o quê, e não, é treta do mesmo jeito, é tudo igual, não tem diferença nenhuma, Sangue é gente como a gente, né? sangue é gente como a gente. E eu só mudei de endereço. Eu mudei de endereço lá de São João com as tretas lá na minha família e estou nas tretas daqui, com a minha família de cá. Então, não mudou muita coisa, sabe? E eu mesmo tinha essa ilusão, mas isso eu já tinha quebrado esse padrão há um tempo, mas na primeira vez que eu encontrei com eles, eu tinha essa ilusão, né? E aí foi a primeira treta que teve e eu tive um baque. Falei, nossa, mas é isso? E aí eu falava, então, para quê, né? Para quê que eu quero iluminar, despertar? Para quê? Para continuar nessa mesma treta? Só que aí eu continuei, né, em tudo, na sangue, com as coisas, e aí eu percebi que, assim, as tretas são as mesmas coisas, todas acontecem, mas a forma de olhar é outra. As percepções das coisas, a não identificação, tudo isso que o Saulo traz é real, realmente acontece. E aí é tudo muito mais leve, não fácil, mais leve. Então, o outro lado eu acho que é difícil e pesado. O de cá não é fácil, mas é leve. E, e aí, o que eu pude perceber, assim, com, sei lá, um pouquinho mais de 24 horas apenas. Não tem muito tempo, né? Às vezes eu contando assim para vocês estão achando que eu estou aqui 3 meses. Não, talvez 2 dias ainda só. E tanta coisa assim já aconteceu. Mas o que eu venho percebendo assim, primeiro, essa questão de processos, né? Porque virou até acho que virou até Modo de ou um vida. apelido das pessoas, né? Tipo, Gabi Reis Processo, né? Acho que virou um apelido das Um pessoas. modo de vida. Um modo de vida, um lifestyle, né? Eu estou no meu processo, não sei o que, tudo processo, e fica naquele processo, aquele processo Não sai do interminável, não sai do processo, né? processo, e não sei o que. Eu nem chamo mais de processo, eu falo progresso, porque assim, eu entro nele e ó, quero sair rapidão, não quero ficar ali, não. Não quero ficar ali cozinhando, não, porque é o progresso, eu não quero o processo. E aí eu percebo isso, que às vezes fica, né? Aquilo, cozinhando, cozinhando. E aí, juntando tudo isso que eu estou falando, aqui acontece progresso, processo do mesmo jeito.
Porque às vezes a gente tem essa ilusão, ah, não, o Saulo e a Angélica, não acontece nada. Não, acontece tudo do mesmo jeito, igual eu tô falando para vocês, eu só mudei endereço. Só mudei de endereço. É tudo da mesma coisa. E é criança chorando, meu afilhado lá chorando, criança aqui chorando, meu afilhado lá gritando, criança aqui gritando. As coisas acontecendo em família lá, as coisas acontecendo em família aqui. Tudo. Dia bom, dia ruim. Hoje não, hoje sim. Mesma coisa. Nada diferente. A única diferença é essa, que a roda vai girando, as coisas vão acontecendo. Não é processo, é progresso. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Primeiro, porque eu estou tendo essa oportunidade, essa bênção gigantesca que, assim, é uma honra para mim. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, para vocês poderem ter essa oportunidade também. Segundo, eu acho que a questão do despertar, da iluminação, é algo que tem que querer, assim, visceral. Só que aí, eu até falei essa frase com o Saulo um pouquinho antes da gente entrar aqui, e é com ela que eu fecho aqui. Eu acho que, assim, de que vale tudo isso, da gente às vezes estar numa ilusão, porque às vezes você está lá com o seu carro, com o seu iPhone, sei lá o quê, nem vou ficar falando só coisa material também não, sabe? Com boy magia do lado, sei lá o que que é que você acha aí que te faz feliz, mas de que vale tudo isso? E aí a frase é essa, né? A humanidade está confortavelmente infeliz. Com seu Rivotril. Com o seu Rivotril, com o seu qualquer coisa, com o seu boy magia. Sua farsa. E aí essa humanidade você pode colocar, né? Um sujeito, e aí o sujeito pode ser quem que você quiser, né? Ah, fulano de tal está confortavelmente infeliz. Você vai mudando o sujeito aí da frase. E é isso. Gratidão, namastê. Amo vocês. Seja feliz. Uau, que povo aqui, hein? O que é isso? Quem quiser falar alguma coisinha, levanta a mão e aí eu já abro o microfone. Também não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu sei que vocês amam ficar sabendo dessas fofocas aqui de casa. Hum. Mas alguém escreveu aqui, deixa eu só achar. Eu não sei quem é que escreveu, porque não tem o nome, então eu não sei qual é o nome da pessoa, mas escreveram aqui, Saulo, o que é ser feliz? Não é isso? Escreveram aqui para mim. Também não sei nem se a pessoa está aqui, mas tudo bem também, né? A felicidade é o estado natural do ser. A felicidade, ela independe das suas escolhas, das acontecências. A felicidade é um estado. Alegria, não. Você sente alegria, você sente tristeza, né? Mas felicidade é um estado. Então, alcançar o estado da realização é conquistar um estado de felicidade inabalável, independentemente do que aconteça. Porque as coisas acontecem, elas entram no campo, é criança gritando, é plano de celular errado, é sei lá o quê, é falha na internet, é o carro que bateu. Mas a forma com que isso fica em você e passa por você é completamente diferente. Porque você tem certeza de que isso não é você. E eu poderia cair na pergunta, né? Quem é você? Para a gente despertar, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Vou esperar alguém levantar a mão, quiser compartilhar alguma coisa. E lembrando, só aqui, aproveitando o jabá da Nanda, que ela falou aqui, amanhã em Belo Horizonte, eu estou presencialmente com quem estiver em Belo Horizonte, eu estou presencialmente amanhã com o Satsang. E no dia 29 eu vou estar em São Paulo, presencialmente também. 29 no sábado eu vou estar em São Paulo, para a gente passar a tarde inteira conversando sobre progresso.
não sobre processo, sobre progresso, para que a gente possa despertar. Então, se você está em São Paulo, se você está próximo, é uma oportunidade da gente estar junto, até mesmo porque eu vou fazer uma ativação mística também com as pessoas que vão estar lá presentes, com toda a energia e a força Hiranyagarbha através de um Shaktipat, pum, no meio da testa. Então vai ser muito, muito forte, muito bonito, muito interessante, que vai ser realmente algo, não queria falar, mas né, avassalador. Então, dia 29 é porque está muito forte, está muito bonito, e aí realmente isso vai vir com uma força muito grande no coração, que vai ser dia 29 desse mês. E quem quiser trazer alguma coisa, por favor, traga para que a gente possa falar alguma coisa, responder alguma dúvida. Eu quis fazer dessa forma aqui hoje, porque eu acho que foi legal, foi agradável. A gente está aqui em Belo Horizonte, estou na casa dos meus pais. Meus pais não estão aqui na casa deles, eles estão na casa do meu irmão com a minha cunhada. Minha mãe, ela é uma paciente hoje que ela está acamada, uma paciente, ela está em cuidados paliativos, então a gente está aqui em Belo Horizonte para esses últimos momentos aqui com ela, na passagem e tudo. E a gente veio para o Sudeste, é o povo que quer vir para onde a gente está. Então a gente está aceitando também que pessoas que quiserem vir para cá, estar conosco também é sempre bem-vindo, é sempre lindo. Mas de todo meu coração, acho que a gente podia abrir aqui para se alguém quiser trazer alguma coisa. Eu sempre digo que assim, as perguntas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Se eu vou responder, são outros 500. Mas quem quiser trazer alguma questão, fica à vontade. Sobre despertar, né? Ninguém vai me perguntar sobre. O que que você comeu hoje no almoço, né? Não, né? Não é sobre isso, não. Mas é uma oportunidade da gente abrir a fala, o coração, é, e eu tenho cada vez mais sentido de estar mais próximo com todo mundo, até mesmo porque eu passei aqui por vários momentos no qual eu tive que me ausentar por mais de mês, quase 2 meses, não sei. Então, eu quero começar também a estar cada vez mais próximo e responder alguma questão, se assim for o desejo de alguém. Então, se ninguém levantar a mão, a Jai vai levantar, tenho certeza. Ou a Abai, ou a Jairan. O André também está muito sumido, deve estar com uma saudade de mim, o André lá, deve estar. Fiquem à vontade. Vou parar de falar, senão ninguém levanta a mão e fala, né? Porque sangue é gente como a gente, não é isso? Não consegui já. Então, opa, já ia falar assim, então já que ninguém falou nada, mas a Gleice levantou a mão. Olá, gente, boa noite. Olá, Saulo, prazer estar aqui com vocês. É, eu não entendi muito bem na questão, se eu entendi dessa forma, né? A questão do realizador, quando você fala que, o que eu entendi, que o realizador, esse não quer despertar, foi isso que eu entendi? Porque, assim, a gente, nesse processo do despertar, realmente muita coisa acontece na cabeça, né? É um constante movimento. E eu vivo num momento, eu vivo numa cobrança muito grande do realizar, sabe? Da ação. E aí eu acho que é preciso ter a sabedoria, e como você colocou aí, dessa conexão, né? A conexão divina de fazer as perguntas e as respostas vêm. De que realização de que ação seria essa? E que não necessariamente a realização. Não sei se eu estou sendo clara, mas eu gostaria que você me explicasse melhor quando você falou do realizador,
que esse não está no caminho do despertar. No meu entendimento, talvez seja esse que esteja muito preocupado com o mundo, né? O realizador de ter reconhecimento, de ter destaque, talvez essa coisa de que existe muito essa coisa de eu preciso me destacar, eu preciso aparecer, eu preciso ser reconhecido. Existe uma forma muito geral das pessoas acharem que essa é a forma de você estar ativa no mundo, né? Mas o despertar, de que forma existe uma separação nisso, de que você pode estar desperto e como não realizar, ou o que realizar. Não sei se eu estou sendo clara, eu fiquei um pouco confusa quando você fala nessa questão do realizador. Está sendo claríssima, Que bom, sem que dúvida nenhuma. bom, que Para bom. mim, pelo menos, para mim, pelo menos, Que bom, sim. que bom, Para que mim, bom, sim. Para que mim, bom. sim. Bom, eu usei o realizador e o fazedor nessas mesmas frases, assim, questões que eu coloquei. Eu coloquei o fazedor e o realizador. Não é sobre a ação que você faz, até mesmo porque, por exemplo, o espírito que rege esse corpo é um karma yogi, então eu ajo através da ação, né? A ação, para mim, ela é a ponta dessa lança que transforma. É a oportunidade de mudança, essa é a ação, a realização. Mas você tem as ações, né? E acho também interessante, até depois a gente colocar aqui, tanto a, a leitura comentada que eu fiz do livro do Vivekananda no grupo de estudos que a gente tem, também pode ter a leitura comentada, onde a gente fala sobre Karma Yoga, e pode ter também o link, mas se não fica colocando aqui, não, depois a gente manda uma lista em algum lugar dos assuntos comentados e tudo mais, porque aqui se perde também muita coisa, né, aqui no chat do Zoom. Que é também o estudo que foi feito com base na leitura comentada do livro de Vivekananda sobre Karma Yoga, né? Que é a purificação através da ação. Então, não se trata de fazer ou não fazer. Longe de mim falar para não fazer, porque na sangue o que eu mais falo é sobre a ação. Então, a gente até tem o programa Amor em Movimento, que o programa Amor em Movimento ele é um programa de ação, ação social, física, mental e espiritual. Esses encontros que a gente tem do Essential, inclusive, desses grupos de domingo à noite, eles estão dentro de um pilar espiritual, para a gente trabalhar o nosso espiritual, né? Então, isso faz parte também da ação. O que nesse discurso a gente vai encontrar um pouquinho é quando eu falo sobre as ações dármicas e as ações adármicas. Sendo que as ações dármicas, elas são aquelas que estão na confluência do Dharma, na confluência daquilo que é correto, de propósito, de fluxo divino, e as ações adármicas, que são aquelas que não estão gerando mérito para nós. Quer dizer que uma é certo e uma é errado, ou que existe separação? Não, não existe separação, não existe certo, não existe errado. A luz, ela soma constantemente. E tudo aquilo que segrega está indo contra os ensinamentos do que é a luz. A luz soma. A luz, ela está constantemente. Então, você tem uma ação adármica, quer dizer que ela é errada? Que ela vai para o caminho errado? Não. Ela só não gera tantos méritos quanto uma ação dármica. Pode uma ação adármica, estou falando de ação para a gente captar o que é o fazedor e eu vou chegar na realização, tá bom? Pode uma ação adármica ser a mesma de uma ação dármica? Pode. Quer um exemplo simples do seu dia a dia? Você pode dar esmola no sinal para uma criança na rua porque você tem pena dela, e você pode dar a mesma esmola no sinal para a mesma criança do mesmo jeito, porém com o intuito de alimentá-la ou retirá-la algum tipo de um sofrimento específico que ela esteja passando naquele momento. Então, tudo depende da forma com que nós nos relacionamos com o que é o estipulado como Dharma. Então, é como nós nos relacionamos no intento, ou seja, antes da intenção. Então, o que comanda não é você agir ou não agir, é o intento que rege essa ação. Então, você tem, eu estou falando de ações dármicas, ações virtuosas, puras, purificadas. As adármicas, elas podem, inclusive, ser forma de purificação
Eu posso, por exemplo, começar. Vou trazer um exemplo do nosso dia a dia também, cotidiano, para que fique bem simples entendimento para todo mundo. Eu posso começar a servir sopa para as pessoas menos favorecidas no início para eu querer aparecer para aquela garota que está do meu lado. Mas pode ser que com o tempo essa ação me leve a um sentimento profundo, misericordioso, que vai me despertar para uma vida espiritual que eu ainda não tinha visto no meu coração. Então, não é sobre a atitude, não é sobre a ação, mas ações que estão regadas em uma intenção de amor, essas sim vão gerar um mérito para nós que vão nos levar a uma realização. Então, não é sobre fazer ou não fazer, não é sobre o que está fazendo, não é sobre o que não está fazendo. Assim como não precisa a mão direita saber o que a esquerda está fazendo, ou seja, o que importa está aqui, está no meu íntimo, está quando eu rezo em silêncio, está quando eu estou ali naquela movimentação comigo mesmo. O que eu estou falando sobre aquele que quer realizar, aquele que quer fazer, é justamente nesse caminho que você colocou nessa questão. É alguém que está querendo colocar aquela assinatura. E se você tem a intenção de colocar a assinatura, obviamente não é o divino que está tocando seu coração, mas sim você que está usufruindo daquela experiência para tomar para si a importância daquele ato caridoso. Então é por isso que o fazedor é perigoso. Não é fazer a ação, mas esse sentimento, esse pensamento desse fazedor, ele é perigoso, porque ele quer tomar para si todo o mérito. E o mérito não é de quem faz. O mérito dentro de uma ação virtuosa, nesse sentido caridoso de ser, de gerar karma positivo, ou dentro do budismo tibetano se chama bodhicitta, gerar toda essa importância dentro de nós, que faz crescer dentro de nós um amor altruísta, ou ocitocina necessário para que a gente sorria e todo mundo saia feliz de qualquer evento que seja, é, isso sim é divino, isso precisa ser divino e a assinatura é divina. Mas isso não tem a ver com a ação. Você pode começar servindo sopa e falar assim: nossa, que droga, eu só tô aqui porque meu marido está aqui. Eu tô aqui servindo sopa, eu queria estar em casa fazendo tal coisa. Até o momento em que o próprio divino purifica. Deus purifica, Deus, o divino universo, a consciência, purifica aquela ação através de você. E você já viu uma coisa que você vai fazendo, 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 de repente você começa até a gostar daquilo, e você fala, gente, agora eu estou preocupado com se eu vou comprar batata para a sopa que eu vou fazer na próxima semana, e aquilo toma conta do seu ser. Então, esse é o serviço altruísta. Então, dentro da sanga, por exemplo, como a gente é uma sanga de serviço, uma sanga é um grupo espiritual que tem um propósito. Então, uma sanga ela está dentro dessas três joias. Tem o Buda, Dharma e Sangha, e tem um guru, que é a personificação dessas três joias. Se não tiver Dharma, né? Se não tiver caminho, se não tiver propósito, se não tiver proposta, se não tiver Sangha, que são pessoas que estão naquele ideal, naquela busca, naquela fazeção, naquilo que precisa ser experienciado, visto, vivido, desperto em mim, se eu não tiver a confluência disso dentro de um campo búdico, eu nunca vou ter um guru que vai estar realizando aquilo. Eu nunca vou ter uma personificação. Então, a sanga é um grupo de serviço. Você nunca vai ver uma sanga morna. Quando a sanga começa a ficar morna demais, alguma coisa tem que mudar nesse trem. Porque a sanga, ela se movimenta. A sanga é um corpo vivo, é um organismo vivo. Ela não pode parar. Então, sempre a sanga, seja qual for a sanga, é uma oportunidade de serviço redentor. Então, normalmente a sanga se movimenta através de propósitos e propostas que são altruístas para que a purificação através do serviço faça morada no nosso coração. Servir, fazer o bem sem olhar a quem, amar por amar, realizar por realizar. Inclusive, estamos sempre em constante busca de voluntariado. Então, quem quer se voluntariar também, já levanta a mão e fala: quero me voluntariar. Então, a gente sempre tem coisa para fazer, né? Meus próximos passos agora é meu restaurante de graça.
Quero fazer meu restaurante de graça. Vocês vão ver, eu vou falando e as coisas vão acontecendo. Vai ter meu restaurante de graça, que não é meu, claro. Tô só falando. Vai ter meu restaurante de graça daqui Uma a pouco. pergunta. Você tem pergunta? Tenho. Então tá, Me peraí. veio, Consegui, Gleice, trazer para você esclarecimento da dúvida? Beleza. Sim, Saulo, muito obrigada. Entendi. Muito obrigada. Obrigado, querida. me veio uma Eu que pergunta aqui, agradeço. dentro do que o Saulo trouxe, sobre intento, sobre sanga e sobre ação. Pode, uma sanga, ela normalmente, ela age através do intento de um mestre? Por exemplo, às vezes eu não tenho um propósito, mas entrei na sanga, e aí ela gira através do intento de um mestre? Eu vou deixar a Baia responder essa. A Baia vai saber responder, não é possível. Que às vezes A Baia tá comigo todo dia nos computadores, nos telefones, nas contas. às vezes o meu intento ele ainda não está lapidado, né? E o intento de um mestre, ele já vem de um outro lugar. E aí uma sanga, se ela age através de um mesmo propósito, ela move através do intento desse mestre? Quem responde? Eu posso responder com outra pergunta, e aí a Baia já entra aí no coisa. Posso responder com uma outra pergunta? Lógico, Então, pode tudo. então, olha só, eu vou responder com uma outra pergunta. Quantos de vocês acordaram uma bela manhã de sol, olharam para o céu e falaram assim: Nossa, acho que eu vou manifestar 12 estações de luz pelo planeta? Eu não sei de vocês, mas assim, mais de 1.000 pessoas já se voluntariaram de 2021 até hoje com essa intenção. Então, acho que alguém deve ter pensado alguma coisa, né? Não? Ah, não, então tá. Então vamos lá. Qual é o intuito do mestre? Qual é o desejo do mestre? Qual é o propósito do mestre? Servir. Não existe outro. A consciência máxima, a consciência do Buda, o estágio mais avançado que você vai chegar na tua consciência, tua vida inteirinha, você vai cair lá embaixo e vai falar assim: é servir. Eu tô aqui para servir. É só isso. Então, se o mestre, o guru, o que quer que seja, da forma que você chamar, ele tá ali para servir, não tem uma proposta individual. Não tem uma pessoalidade. Então você vai servir a algo que estará fazendo o que você acredita. Por isso que, quando me perguntam assim, nossa, se eu pudesse resumir, Saulo, o que que você está fazendo aqui no planeta? A minha resposta ela não é para mim. Não é o que eu estou fazendo. Porque não tem eu. A minha resposta é ser oportunidade de mudança. Resumindo, ser oportunidade de mudança, servir. Não tem outra coisa senão servir. Ser oportunidade de mudança é se colocar à disposição para que você se realize. Bingo. Bingo. Ano passado ganhou. Muito bem. Respondido? Não Acho é que bingo, sim, né? a pergunta. Deu Não bingo, veio né? de mim, não. Deu bingo, então tá bom. Querido Davi, que saudade! Cadê tu? Oi, seja feliz, Ei, boa noite. eu, eu sejo. Ah, eu tô com o meu vídeo aqui, a imagem tá uma escuridão, mas a noite é bonita, né? Escura. E porque aqui não tem luz elétrica, né? Para quem não sabe. Então eu tô com o meu vídeo ligado e eu não podia perder essa oportunidade de, de colocar minha voz aqui dentro desse círculo tão lindo. E
de tudo que foi falado aqui, eu pude reconhecer em mim mesmo, de tudo. Tudo que foi falado nessa reunião, eu consegui identificar um pouquinho de mim em tudo isso. E me lembrei quando eu fui para baixo, quando eu fui para cima. E, e hoje eu sei que eu estou num ponto e que esse ponto ele não é parado, não é fixo, que depende de mim também cultivar e muitas coisas eu plantei, muitas coisas são bênçãos na minha vida e eu sei que eu busquei bastante poder, não buscando diretamente, mas buscando fenômenos espetaculares. Eu já sabia que existia, mas eu busquei manter em estados altos, de diversas maneiras, e, e aí sempre tinha os tombos, que também eram importantes, mas aí eu falava, mas para que se precisa ser uma vida tão espetacular, com tantos voos e tombos? E foi em momentos mais difíceis, onde a morte, a percepção de que a gente está vivo e que pode não estar vivo daqui a pouco, foi sempre as coisas mais intensas e acho que um momento muito significativo para mim, assim, nesse progresso de despertar, de se iludir também, mas foi de perceber é, essa parte em que eu estava tanto buscando viver lá em cima, no espiritual, que eu comecei a deixar o meu corpo e a colocar o meu corpo para trabalhar e falar, vai, vamos fazer, e esquecer de cuidar. E quando eu percebi, eu falei assim, cara, eu quis vir ter essa experiência aqui. E aí, de repente, eu estou desperdiçando essa oportunidade. Quando eu chegar lá em cima, eu falei, nossa, o que que eu fiz que eu não aproveitei? E vou ter que descer lá e usar fralda de novo, mamadeira. E então esses processos me moveram, esses progressos também, a olhar assim com bastante presença. O Saulo sabe disso, ele me sabe que e o que eu busco é no sentido assim, o cultivo. E então eu de todos esses processos, essas coisas que foram faladas, e as experiências que eu tive altos e baixos e busquei muita coisa, e eu cheguei no servir, nesse a vida é mágica, é espetacular, mas é interessante, é importante para mim servir e e aí a gente se encontrou e eu senti nessa última fala da a sanga acompanha o mestre. Quando o mestre é servir, a gente se encontra, né, nesse o servir. Então eu agradeço a oportunidade e estamos juntos. Muito obrigado por tudo e estou pronto aí para me conhecer cada vez mais, servindo. Agradeço. Que amor você, que amor. Gratidão, querido, gratidão, gratidão pela vida, pela entrega, pelo serviço, gratidão. A Gabi, ela vai falar e depois eu acho que vai ficar muito tarde se outra pessoa quiser falar. Só mesmo se quiser falar muito, 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 aí fala, tá? É, e aí eu vou dar uma pequena bênção aqui no final, depois aqui da Gabi, que vai ser 2 minutinhos, mas eu quero trazer todo esse amor dessa grande luz compassiva para dentro do seu coração, para que você inicie sua semana de uma forma muito bonita, muito maravilhosa. Tá bem? Tá o povo falando, fala rápido, Gabi, termina rápido, Gabi, eu quero dormir. Tô brincando. Vai lá, querido.
Boa noite, Sanga. Boa noite a todos. Seja feliz. Antes de ouvir você, eu já ia falar. A minha primeira fala é: vou ser breve. É, eu me identifiquei muito com o que a Angélica trouxe, né, na questão de jogar para o Eu universo. também, Gabi. Eu também, só para você saber, eu ia ser breve também. Eu vou ser breve mesmo. Eu me identifiquei muito com a fala que a Angélica trouxe, né, de jogar para o universo e conhecer o Saulo. Comigo foi a mesma caminhada também. Algo em mim gritava também por é, precisar de mais, né? Que aquilo que eu conhecia não era o suficiente. E aí aquela busca. E aí joguei para o universo e conheci Saulo. É, E o quanto eu aprendi na primeira, né, no primeiro encontro com Saulo, o que me fez explodiu assim a cabecinha, é que a gente não tem que buscar fora, né? A gente tem que buscar dentro, a gente não tem que procurar fora, a gente tem que olhar para dentro. E agradecer por tudo isso. Me identifiquei muito com a fala da Lívia também, a fala final, mas eu não anotei exatamente a fala, mas, né, do conforto, do contentamento, acho, da infelicidade ou algo assim. E foi como eu me senti quando eu voltei da Flor do Alto. Foi exatamente isso, né? O quanto a gente está se movimentando para fazer valer o seja feliz. E é isso. Seja feliz. Gratidão. Muito bem. A Angélica quer falar uma coisa assim, ela quer atrapalhar a bênção de vocês. Eu sempre atrapalho, porque ninguém precisa de bênção, tá todo mundo já abençoado. A gente está vivendo uma experiência aqui sobre a morte, né? A mãe do Saulo, ela está nessa passagem, né? Vivenciando esse processo da passagem. E, e aí isso tem muito a ver com despertar também, né? Que para algumas pessoas, né? Talvez outras pessoas estejam vivendo também esse processo de doença, de morte, dessa passagem. Na verdade, está todo mundo vivendo isso, né? Porque a gente já nasce aqui morrendo, né? Então, trazer essa consciência também ela é muito importante. Não é só no momento onde a gente está ali de frente com ela, né? Através das doenças, né? Mas a morte, ela está constantemente junto com nós, porque ela é o nascimento também de algo. E eu percebi essa semana também, acho que eu tive vários momentos, né, de despertar essa semana. Eu percebi que a morte, ela é a oportunidade que a vida nos dá para que todas as sombras possam subir em relação à família, porque tudo vem à tona. Sempre quando morre um pai ou uma mãe, é o momento onde todo aquele emaranhado sobre a matéria, ele vem junto. Você não consegue segurar. Então, vem os problemas sobre quem vai ficar com o quê, como que vai lidar com isso. Uns que estão aguentando ali o processo, outros que o campo emocional está completamente abalado. Então, é a grande oportunidade que a vida nos dá para que toda a sombra, né, de uma geração, de uma linhagem, possa vir junto. Né? E aí é bem interessante isso, que quando eu conheci o Saulo, ele estava, né, iniciando o processo dele de despertar ali, então a gente caminhou muito junto, né, dentro desse processo. E quando eu conheci a família dele, era completamente diferente dele, assim, e eu ficava assim, gente, como é isso? Mas, né, a gente vive socialmente, né, toda a família tem disso, vive socialmente, mas é quando o bisavô, a avó, os pais morrem, é que a sombra sobe, né? Sobe mais ainda, né? E a gente tem vivenciado muito isso aqui. E aí a gente se pergunta, né? É possível alguém comum despertar? E é justamente quando a gente vê se esse despertar ele é real
É quando a gente vê todo esse emaranhado que vem com tudo diante da morte, perceber que aquilo é só um instante, que estão todos identificados com a grande confusão, mas que tem um outro ponto de um outro ser que só está dando a oportunidade para que o pilar da família ele possa se sustentar novamente e seguir em paz. Todos, o que vai e os que ficam. Então, essa é a mensagem da morte para a gente. Que a gente possa despertar diante dela. Eu também vou ser breve. Primeira vez que eu trouxe a morte para Sanga foi na primeira ativação da Estação Sabedoria do Luar, no norte de Minas, aonde a gente fez ali uma atividade na fogueira, a gente fez um escorpião, né? Também com gergelim. Mas ali a gente fez um tipo de respiração, o qual a gente se reabilitou a perder o medo da morte através da, da gente retirar de nós todo o significativo oxigênio que ainda estava dentro do nosso diafragma. Então, uma respiração o qual a gente estava retirando toda a reserva de oxigênio e deixando a morte chegar. Então, foi uma respiração que a gente fez. Essa foi a primeira vez que a gente trouxe isso, mas uma das principais falas sobre o despertar é que realmente assim, você precisa perder o medo da morte. É uma das primeiras coisas. Se você tiver medo da morte, você está querendo sustentar alguma coisa, e aí tem um fazedor lá da Gleice querendo sustentar, inclusive, a própria vida, né? A própria existência. E não é a gente que sustenta absolutamente nada, né? Então é isso. Vou fazer cravado, 1 minuto e 45 de bênção, aqui no final, cravado. O que eu peço a você, eu vou parar a gravação, a gente vai se despedir e tudo mais. O que eu peço a você, que vai estar aqui, e você que vai assistir depois, só não vou colocar a música aqui gravada no final, é que você esteja consigo mesmo, né? Esteja em presença, para que a gente possa fazer uma circulação energética bem profunda através da tua coluna, tá bem? Então basta com que você receba. Nos próximos 2 minutinhos a gente vai fazer uma emanação aqui. Mesmo que você não sinta nada, não tem problema nenhum. Você vai receber do mesmo jeito. E para quem vai assistir depois, que vai terminar o vídeo, saiba que essa ressonância ela continua e que você possa respirar e receber essa emanação também dali. Então, eu vou encerrar a gravação. Muita gratidão, sejam felizes. E vou encerrar aqui a gravação.